Nós vamos falar sobre os tipos de equilíbrio. Existem três tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, o instável e o indiferente. Eu vou colocar alguns exemplos para que a gente consiga entender do que eu estou falando. Suponha que nós tenhamos um quadro e nós queremos pendurar este quadro em uma parede. Nós vamos fazer um furo no primeiro na parte superior, no segundo na parte inferior e no terceiro exatamente no centro geométrico. E se nós supusermos que essa placa é homogênea, nós podemos dizer que o centro de massa se encontra no centro geométrico. No primeiro caso, eis aqui o centro de massa. No segundo caso, este aqui é o centro de massa. E no terceiro caso, o centro de massa coincide com o local onde nós fizemos um furo. Nosso próximo passo é pendurar este objeto. Eis que aqui nós colocamos um prego em cada situação. Qual dos três tipos de situação você costuma ver no seu cotidiano? Em geral, creio eu, as placas sejam penduradas desta forma no seu cotidiano. As pessoas penduram fazendo um suporte no ponto superior. Agora, por que motivo isso acontece? Porque desta forma, a placa fica com um tipo de equilíbrio chamado equilíbrio estável. Se por um acaso alguma coisa fizer esta placa se deslocar desta situação original, se alguém bater nesta placa, o centro de massa vai subir. E por conta daquele ponto de suspensão estar acima do centro de massa, segurando, não tem perigo de ele ir para outro lugar. A tendência deste objeto é depois retornar à situação original. Isso significa que esse equilíbrio é estável, ele quer estar assim. Neste segundo caso, nós temos um problema um pouco mais complicado. Para você conseguir pendurar desta forma, já é algo extremamente complexo. Me diga se é fácil você pendurar alguma coisa suspendendo por baixo. Não é fácil. Isso quer dizer que do jeito que ele está aqui, este equilíbrio ele é instável, ele não quer estar assim. Se por um acaso a gente vier e provocar uma pequena rotação neste objeto, o centro de massa terá descido. E a tendência dele é descer ainda mais. Então, neste caso, nós chamamos este equilíbrio de equilíbrio instável. Por fim, se nós suspendemos o objeto pelo próprio centro de massa e alguém bater neste objeto, o centro de massa não vai sair do lugar. Com isso, ele fica nessa nova posição. Este tipo de equilíbrio é o chamado equilíbrio indiferente. Para esta situação, é indiferente ao objeto ficar com qualquer configuração. Professor Douglas, eu queria uma regra geral. Se nós pegarmos um objeto e tivermos o ponto de suspensão, vou chamá-lo PS, ponto de suspensão, aqui o PS, ponto de suspensão, e aqui o PS, ponto de suspensão. Se o centro de massa estiver abaixo do ponto de suspensão, o equilíbrio é estável. Se o centro de massa estiver acima do ponto de suspensão, ele seria instável. Se coincidir o ponto de suspensão com o centro de massa, o equilíbrio é indiferente. Mas isso não é a única coisa que nós temos. Outra maneira de classificar estes tipos de equilíbrio seria pensar em uma pequena bolinha.
Se você colocar uma pequena bolinha no fundo de uma vala, este equilíbrio, esta posição de equilíbrio é estável. Se alguém bater deslocando ela daqui, a tendência é retornar à posição original. Por outro lado, se você colocar no topo de um monte a mesma bolinha, este equilíbrio é instável. Qualquer pequeno deslocamento em relação a esta posição vai fazer com que ele vá e não volte. É difícil colocá-lo nesta situação. Já em um plano horizontal, o equilíbrio seria indiferente. Não interessa, você colocar para lá naquela situação vai ficar. Nós também podemos pegar outros tipos de condição de equilíbrio, falando sobre o problema do cone. Se você quiser suspender um cone, suspendendo o cone desta forma, com a base maior aqui no chão, o equilíbrio é estável. Tentando suspender o pobre coitado do cone com a ponta dele encostando no plano de apoio, esse daqui é bem difícil. O equilíbrio é instável. Já deixá-lo deitado vai ser uma condição de equilíbrio indiferente. Se alguém bater, ele rola e adquire uma nova condição de equilíbrio. Não sei se você já viu um objeto deste. É um passarinho que você segura na ponta do dedo. E por mais que você chacoalhe o dedo, o passarinho não cai. Ele está aqui em equilíbrio estável. Por que isto acontece? O ponto pelo qual você está suspendendo este passarinho é este bico que está em contato com a sua mão, ponto de suspensão. E o centro de massa deste passarinho se encontra aqui embaixo, num lugar vazio, entre as asas. Porque quando se fabricam esses pássaros, se colocam dois objetos, pedras ou moedas pesadas, neste ponto mais baixo da ave, fazendo com que o centro de massa, que para a gente vai ser também o centro de gravidade, fique aqui embaixo. Portanto, é neste local que fica aplicada a força-peso. Como o ponto de suspensão está acima do centro de massa, ou o centro de massa está acima do ponto de suspensão, este equilíbrio é estável. Você pode tentar fazer uma brincadeira dessas usando, por exemplo, uma rolha e garfos. Se você tiver garfos e rolha na sua casa, você pegaria a rolha, enfiaria aqui um garfo deste lado e depois um garfo do outro lado, fazendo isto, ó. Isso vai criar um centro de massa. O outro garfo a gente vai ver em perspectiva deste jeito, né? Ele está enfiado ali do outro lado. Isso daí seria a nossa situação. Pegue um garfo de metal, né, para ter bastante densidade. E aqui você enfia um palito de dente. Pronto. Então tá aqui o palito de dente. Você acabou de fazer o seu passarinho. O centro de massa deste sistema deve ser um local bem aqui. Então, eis aqui o centro de massa. Professor, o centro de massa está fora. Não tem problema, isso pode acontecer. Professor, e onde é que eu coloco o dedo? Bem aqui. É aqui que você vai colocar o dedo para poder suspender este passarinho. Só que é um passarinho feito de garfos. Perfeito? Com isso, nós terminamos as partes mais introdutórias do estudo do equilíbrio de corpos extensos. Resolvendo problemas, encontrando exercícios, nós vamos conseguir melhorar a nossa compreensão dessa matéria.